Fala pessoal, tudo bom? Hoje tá num dia friozinho pra caramba, né? Então não tô nem com a vestimenta aí correta, mas tá um frio danado aqui hoje, né? Então vamos aproveitar esse friozinho. Espero que todo mundo esteja bem, que essa semana tivemos uma semana aí bem conturbada, né? Com bastante notícia, né? Então eu queria começar até essa semana falando um pouquinho sobre a nossa bolsa aqui no Brasil, né? Agora, eu estava vendo agora há pouco e a bolsa está a menos 0,3, né? Na semana, de sexta passada para essa sexta-feira agora. E como eu tenho falado aí ao longo das últimas semanas, a tendência da bolsa é ficar numa condição lateralizada, né, andando de lado. Então a gente estava vindo com bolsa menos 0,3 há 2 semanas atrás, depois foi menos 1, aí agora menos 0,29. Então assim, andando meio de lado, aí tem semaninha que sobe um pouquinho, então a gente acredita que ela vai ficar nessa lateralidade. Porém, no meio da semana nós tivemos aí uma notícia muito ruim para o mercado, né? Que foi o Senado, né? Então o Senado ele derrubou o veto do nosso presidente Bolsonaro, aonde o Senado falava o seguinte: que era o veto? O Bolsonaro falou: olha, esse ano não vai ter reajuste de servidor público. Esse reajuste ia comprometer algo perto de 120, 130 bilhões de reais na receita pública. E o Senado chegou lá e falou: olha, nós vamos derrubar esse veto, o funcionalismo público vai ter esse reajuste. Na hora que ele falou isso, gerou um caos no mercado, né? A bolsa chegou nessa semana chegou a bater aí de novo abaixo de 100 mil pontos, agora está 101, 117 mil pontos. Por que isso? Porque isso ia fazer, se isso acontecesse, ia fazer com que a gente ultrapassasse o teto, né, o teto dos gastos. E aí isso ia gerar um problema fiscal tremendo no longo prazo, né? Tanto que na hora que isso aconteceu, a curva de juros do Brasil futuro subiu muito, foi muito forte que ela subiu. E por que isso? A curva de juros futuro ela indica qual é o grau de incerteza que nós vamos ter nos próximos anos. E quando você fala, olha, eu vou derrubar esse veto, e esse veto, derrubando esse veto, vai fazer com que estoure as contas públicas, isso é uma incerteza econômica muito grande, né? E aí, dentro dessa certeza econômica, o mercado reagiu o quê? Curva de juros subindo muito forte, e dólar subindo muito forte, e a nossa bolsa caindo, né? Então ela caiu muito. E aí, no meio da tarde, se eu não me engano, foi ontem, de quarta para quinta, né? Acho que quarta o Senado ele votou à noite que ia derrubar o veto, e ontem, no meio da tarde, eis que surge o Rodrigo Maia falando que o Congresso ele apoia o veto. Então, na hora que for para o Congresso, isso vai ser apoiado e vai se manter esse veto. Mantendo o veto, não vai ter esse incremento na conta pública perto de 130 bilhões de reais, sendo assim não vai ter o estouro do teto de gastos. E aí com isso, o mercado inteiro, que ontem estava muito negativo, fechou bem no positivo, né? Acabou subindo muito da mínima para a máxima, e aí deu uma acalmada nos ânimos, e hoje a bolsa hoje está 0,2, 0,3 para trás, então assim, tá neutra, né? Então, só que se o Rodrigo Maia chegasse e falasse, ó, nós vamos derrubar o veto, vixe, aí a gente ia ter aí bolsa lá perto dos 98, 97 mil pontos, que é o que aconteceu ontem, né? Ontem, ó, deixa eu só pegar aqui, mas ontem ela chegou a bater quase 98.600 pontos, né? Foi algo bem forte que ela caiu, e ela chegou e superou ontem os 101 mil pontos, subiu quase 3 mil pontos. Então, simplesmente com essa questão política, né? Então, infelizmente, a gente acaba vivendo com isso. Semana passada tivemos aí também um problema que acabou no início da semana também ventilando um pouco, que era o Paulo Guedes sai, o Paulo Guedes não sai. No começo da semana, isso foi na segunda-feira, né? Que ainda estava se ventilando isso. Aí, na segunda noite, o Jair Bolsonaro falou, olha, o Paulo Guedes fica, ele não vai sair, o Paulo Guedes está comprado até o final do mandato. E isso deu um fôlego para o mercado, que o mercado teve a maior alta desde junho,
né? Então subiu 2,5%, 2,8%, então subiu muito, tá? Então, para ver como que esse cenário político acaba interferindo, tá? Então, mediante tudo isso, é o que a gente tem falado, que assim, a bolsa não é um cassino, a gente tem que tomar cuidado com a nossa alocação, tem que saber o que está fazendo, se vai entrar em bolsa, entra com proteção, entra com segurança, que isso é fundamental, gente, não tem como, tem que realmente ter um certo zelo, né? Como eu falei na semana passada, essa semana nós trabalhamos muito bem aqui no escritório, duas ofertas, emissões de fundo imobiliário, né? Então, por que a gente acaba gostando de trabalhar a emissão? A gente olha, faz o estudo do fundo imobiliário, se a gente gosta do fundo imobiliário e vê que faz sentido, esse fundo imobiliário é negociado na bolsa. Então, você, sei lá, o fundo tem 400 milhões de reais lá em ativos e o fundo ele está negociando a uma cota de 100 reais, né? Você pode muito bem ir lá comprar 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 20 mil reais daquele fundo específico a 100 reais. Quando acontece uma emissão nova, o fundo ele quer comprar novos ativos, ele quer trazer novos ativos para o fundo. E ele quer captar no mercado mais 200 milhões, por exemplo. Nessa hora que ele faz essa captação de 200 milhões de reais, ele tem que ter um atrativo, porque a pessoa vai, por que eu vou comprar? Eu vou dar o dinheiro na emissão, sendo que eu posso comprar no mercado a 100 reais. E aí, na maioria das vezes, essas cotas na emissão saem com valor descontado. Por exemplo, a cota na emissão sai a 95 reais e no mercado está negociando a 100. Então, só de largada, você já sai com 5% de ganho de capital. Então, faz sentido, né, você entrar nisso. Óbvio que tem fundos imobiliários que a gente acredita que sejam muito bons e tem uns que a gente acredita que não sejam tão bons. Então, também tem que fazer essa análise. Por isso que é importante sempre estar contando com um assessor para poder ajudar. Mas entramos aí em duas emissões muito boas, aí que a gente acredita muito no médio e longo prazo. Tá? No mês passado tivemos uma emissão que fizemos aqui que os clientes ficaram algo perto de 20, 25 dias posicionados e já estão com 6% de lucro, né, de ganho de capital. Não encerramos ainda, que a gente acredita que vai subir mais ainda o papel, o ativo, né? Então, assim, eu acho que tem que ter, agora mais que nunca, tem que ter uma sofisticação melhor na carteira. Por que isso? Porque a Selic está a 2%, né? E, de acordo com o relatório do Banco Central, com a ata do Copom, é muito provável que possa ainda cair mais um pouco, né? Eles falaram, olha, aqui é o chão, só que se a inflação ainda estiver muito baixa, pode ser que a gente baixe mais um pouquinho. E o mercado está precificando algo perto de 0,25 até o final do ano ainda para cair, tá? Então, se você está lá hoje na sua poupança, você vai ter 1,2%, 1,3% de rentabilidade ao ano, né? Se você entra numa operação estruturada que a gente acaba fazendo aqui na mesa, com proteção, meio travadinho, com aqueles seguros que a gente monta, você consegue às vezes pegar em 4, 5 meses, 8, 10% e ainda com uma certa proteção. Então, tem muitas operações que a gente tem feito na mesa que acaba dando 4, 5 vezes mais do que a Selic no ano. Isso em 4 meses, 5 meses. Então faz sentido olhar isso, né? A gente ainda está vendo no cenário de renda fixa uma boa entrada para ativos atrelados à inflação, tá? Ativos atrelados à inflação, a gente tem gostado muito de crédito privado. As emissões bancárias, elas não estão assim com taxas tão atrativas e a gente tem visto muitas empresas de emissões de CRI e CRA e até algumas debêntures, só que as debêntures estão muito longas, a gente não está querendo debêntures tão longas, 2035, 2040, a gente quer algo um pouco mais curto, 2026, 2027, 2028. Então, se pegar hoje um IPCA mais 4, IPCA mais 4,2 isento de R, é uma rentabilidade excelente, né? Só isso aí vai te dar algo já de largada, quase perto de 3 vezes o CDI no ano e isento de imposto. Então, acho que faz sentido essa alocação em ativo de crédito privado, tá? A Bolsa Americana parece, agora de fato a gente pode olhar como que ela está e parece que não teve coronavírus, né? O S&P essa semana superou a máxima pré-pandemia, então ele já está valendo mais, né? Já está cotando no valor maior do que estava antes da pandemia, então bateu o high histórico, né? Então nem parece que teve isso lá, né? Ontem mesmo teve relatório de desemprego, 1 milhão de pedidos de seguro-desemprego e mesmo assim as bolsas subindo.
muita coisa puxando lá em relação à área de tecnologia, né? Então a área de tecnologia, você vê a Nasdaq subindo muito forte também, né? Então a Nasdaq se recuperou muito antes, né? Então hoje todas as empresas voltadas à tecnologia estão recuperando. Aqui no Brasil não é diferente, então empresas como, por exemplo, Via Varejo, Magazine Luiza, BTOW, né? As empresas que de fato são tecnológicas, elas estão aí com resultados muito bons, né? Frente a isso, os bancos estão andando de lado. Parece que os bancos estão com um teto ali que não consegue subir, né? Então tem aí a gente diz um problema aí para os bancos, porque é muita fintech entrando, né? A curva de juros nesses patamares menores, os spreads no crédito dos bancos obrigatoriamente terá que ser menor, então já vê uma previsão de receita futura aí menor, então tem que tomar cuidado aí, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Tenho mostrado toda semana, né? Então, olha lá, ó. Mais uma semaninha, ó. Olha só. Lembra que eu falei? A gente estava aqui nessa semana, ó. Tava aqui, ó. E aí agora passou 5 semanas e estamos no mesmo patamar, né? E aqui eu não tirei ainda, ó, as faixas, né? Onde a gente acredita que a bolsa vai estar nos próximos meses. Entre essa faixa aqui, ó, entre 90 e 115, 116 mil pontos. E aí com isso a gente consegue montar estruturas que a gente ganha mesmo com o mercado lateralizado, né? Acho que é importante todo mundo saber que tem esse tipo de estrutura, que tem esse tipo de operação para poder fazer, tá? Uma outra coisa que eu queria falar além disso é o dólar. O dólar ele subiu forte, né? Então essa semana a gente teve uma alta de 3,3%, até a hora que eu tinha visto, tá? 3,3%. Tá? E aí a gente começa a olhar também, por exemplo, na Bolsa Americana, a Bolsa Americana superando a máxima pré-pandemia, né? E o VIX, que é o indicador do medo, ele está estável agora, né? Então ele, da semana passada para semana, praticamente nem subiu nem caiu, mas ele está quase em patamares pré-pandemia também. Então isso mostra que assim, a Bolsa Americana em alta e o VIX é estável muito perto do pré-pandemia. Então isso mostra como que eu posso dizer? Não é uma segurança, né? Mas é uma confiança um pouco maior que as coisas estão andando, né? Muitas notícias aí falando sobre possíveis vacinas, né? Já está se falando aí que muito provável que em dezembro já vai ter a primeira leva de vacinas e até fevereiro, março, praticamente todo mundo vai estar vacinado. Então isso acaba dando uma confiança maior aí no mercado. Mas eu volto a dizer, a gente ainda está em tempos difíceis. Não é a hora de ir de peito aberto. Toma muito cuidado com a alocação. Não queira ser o sabichão, não queira achar que você sabe mais que o mercado, porque o mercado vai engolir vocês, né? Então a carteira boa ela tem que ter produtos descorrelacionados, ela tem que ter bolsa, mas ela tem que ter pré-fixado, ela tem que ter inflação, tem que ter ativo pós-fixado também. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Eu espero que todo mundo fique bem. Esse final de semana aí, que tudo indica, vai ser todo mundo debaixo do cobertor, né? Nesse friozinho que tá fazendo aqui em São Paulo. Mais um abraço para todo mundo. Eu vejo vocês todos na semana que vem. Beleza, pessoal? Tudo de bom.